Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus, sendo gratos a Ele por mais um dia de vida. E também somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o Josias Rodrigues, que é de Guabiruba, Santa Catarina. Ana Andrade é de Alta Floresta, em Mato Grosso, pedindo orações por ela e por toda a igreja. Terezinha Brandão de Maués está parabenizando Geicimar e sua filha Yasmin, completaram mais um ano de vida ontem. Também Luciane Paula Adolfo, que é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Um alô especial para Terezinha de São Carlos, em São Paulo, parabenizando o neto Gabriel e a sobrinha Silvia e Simone, que também completaram mais um ano de vida. E queremos agradecer a todos os demais que nos escrevem e estaremos sempre mandando alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Te damos graças, Pai, por cada um que estuda conosco a Bíblia, e que sintam a Tua presença, o Teu poder atuando em suas vidas. Sabemos que muitos têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Dê vitórias a cada um e que perseverem na fé, que não desanimem e que possam estar certos de que muito em breve estarão também recebendo o Senhor Jesus quando vier em glória e majestade. Abençoa, Pai, todos aqueles que aniversariaram, o Geicimar, a Yasmin, o Gabriel, a Silvia, a Simone, e também abençoe a Ana Andrade e a igreja lá de Alta Floresta, e todos os demais que nos pedem orações. Abençoe a família Castro, que está enlutada pela perda da minha sogra. Dê forças a cada um de nós e que nós nos mantenhamos firmes na promessa de que breve Jesus estará voltando e estaremos para sempre livres dessa dor e sofrimento que todos nós passamos. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje concluindo o estudo desta semana. Já estamos iniciando o mês de março. Hoje é dia 1º de março, é o terceiro mês do ano. E essa semana falamos sobre o bendito que vem em nome do Senhor. Tivemos alguns contratempos essa semana aqui no nosso canal Hora Tranquila. Eu mandei a oração, era para mandar oração, mandei o estudo da manhã de novo. E aconteceram algumas coisas por causa de estarmos um pouco transtornados com a perda da minha sogra. Ela faleceu e que Deus conforte cada um dos familiares. Assim, todos nós passamos por sofrimento. Não é somente vocês que nos escrevem. Nós temos também nossas lutas, nossos problemas. Mas temos a certeza que Deus ele está no controle de todas as coisas e nós continuamos confiantes. Nós temos a certeza de que Jesus ele vai cumprir a promessa dele, vai voltar para buscar todos aqueles que o aceitaram, que caminharam com ele, e aqueles que já descansam no pó da terra ressuscitarão. E todos nós, então, os vivos, salvos e os que ressuscitarem, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos então livres de toda dor, de todo sofrimento. Nós queremos hoje finalizar o estudo desta semana falando a respeito dessas profecias que nós estudamos essa semana, profecias messiânicas. Todas que nós estudamos aqui estão no livro dos Salmos. E por isso que quando Jesus estava no dia da sua ressurreição, naquele domingo, estavam 2 discípulos caminhando para Emaús, e Jesus então se pôs entre eles e começou a conversar com eles. E eles estavam tristes e Jesus perguntou o que havia acontecido e eles disseram: você não sabe, você não é daqui, não sabe o que aconteceu esse final de semana aqui em Jerusalém. E aí começaram a falar da tristeza deles de terem perdido o mestre e Jesus ouvindo. E Jesus então, começando por Moisés e também pelos profetas e os salmos, diz aqui a palavra de Deus, ele começou a expor o que estava escrito sobre ele nas Escrituras, que convinha que ele padecesse para que pudesse salvar o ser humano.
E então Jesus se apartou deles e depois apareceu onde eles estavam reunidos, na casa. E então os discípulos disseram: é por isso que ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Vejam, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Jesus, usando a palavra, ele mostrou o que estava escrito a respeito dele, que era necessário que ele sofresse. E eles não reconheceram Jesus porque Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Nós não podemos nos esquecer disso. Se nós passarmos pela morte, quando nós ressuscitarmos, ressuscitaremos também com um corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos pela ocasião da volta de Jesus e estiverem salvos serão transformados e terão também um corpo glorificado. É claro que algumas pessoas que ressuscitaram no Antigo Testamento e também na ocasião de Lázaro, eles ressuscitaram com o mesmo corpo. Por quê? Porque eles continuaram aqui, a vida ainda por mais algum tempo. Mas Jesus não, ele já havia cumprido a sua missão e agora ele estava finalizando, preparando as pessoas, mostrando que ele havia ressuscitado, e ele então voltou para os céus. E nós também seremos glorificados porque nós iremos para os céus, nós não permaneceremos aqui nessa terra. Essa terra será destruída. E então, estes salmos que nós estudamos aqui falam a respeito de Jesus, o Messias. Fala a respeito do servo sofredor. Deus meu, por que me desamparaste, Jesus, na cruz do Calvário? Citando aqui o Salmo 22. E Jesus também, lá em João, capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor. Assim como o salmista escreveu o Salmo 23 e vários outros salmos que nós temos falando de que Jesus é o pastor. Então, nós, filhos de Deus, somos considerados como ovelhas do pasto do nosso Senhor Jesus. E o nosso pastor, ele vê o nosso sofrimento, a nossa dor, como nós estamos passando aqui essa semana, mas ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele está conosco, ele não nos desampara. E se porventura algum de nós nos desviarmos, ele vem atrás. Jesus, ele não nos deixa perdidos sem ele vir atrás e nos dar uma outra oportunidade. Jesus, ele nos chama para que nós ouçamos a sua voz e o sigamos. Como nós dissemos aqui essa semana, um pastor que tem o seu rebanho, as ovelhas desse pastor conhecem a voz do pastor. Se um estranho chegar e chamar as ovelhas, elas não vêm. Mas quando o pastor daquelas ovelhas chama, elas podem estar no meio de muitas outras ovelhas. Aquelas ovelhas, elas saem e vão seguir o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor. E nós, irmãos, temos conhecido a voz do nosso Deus? Temos ouvido a voz do Senhor Jesus? Temos seguido a sua orientação? Temos nós tomado a nossa cruz, aberto mão dos nossos desejos e paixões e seguido a Jesus? Como é que nós temos nos relacionado com esse Jesus? Como tem sido a nossa vida, a nossa experiência com Jesus? Será que nós estamos dando ouvidos a outras vozes que nos afastam do pastor? Será que nós estamos dando ouvidos a mentiras que estão sendo usadas a respeito da palavra de Deus? E nós achando e até aceitando que certas coisas não é mais necessário nós fazermos hoje e nem seguirmos porque não é para nós, era para aquele tempo. São muitas as vozes, mas há uma só voz, que é a voz do pastor, que nós deveremos conhecer. E nós só iremos conhecer essa voz se nós tivermos comunhão com ele todos os dias, orando, estudando a Bíblia e também testemunhando, sendo exemplo para as outras pessoas. O que acontece, irmãos, é que a maioria das pessoas cristãs sequer pegam a Bíblia para ler. E quando pegam, é num momento de aflição, de angústia, aí procuram na Bíblia alguma passagem que possa confortar, que possa dar força, que possa responder o seu questionamento e não acha. Por quê? Porque não tem intimidade com a Bíblia. Então nós apelamos a todos que nos acompanham nesses estudos cada dia, para que crie o hábito de ler a sua Bíblia. Não importa se seja um versículo ou um capítulo, não importa qual seja o livro que você vai ler, se seja um salmo, se seja um evangelho, se seja um Apocalipse ou Gênesis, busque
ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer nos falar e Ele só nos fala através da sua palavra. Então, Jesus, Ele é esse pastor que vem em busca e quando encontra a ovelha ferida, Ele a toma nos braços e carrega com todo carinho, cuida, coloca remédio para cicatrizar as feridas e coloca de novo junto ao rebanho, porque uma ovelha, o animal, quando se perde, ela não sabe voltar sozinha. A ovelha, ela é um animal muito frágil. Assim somos nós, irmãos. Nossa vida é muito frágil. E o inimigo, ele está ao nosso redor a todo tempo. É através das redes sociais, é através de televisão, é através de filmes e de conversas que nós temos com pessoas. O inimigo está sempre ali, tentando fazer com que nós nos afastemos do Senhor Jesus. Agora Deus, Ele é sempre fiel. Todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu, e a última promessa que falta cumprir é a sua volta, e Ele vai cumprir. E Jesus, Ele foi colocado então como um rei de poder inigualável. Jesus, Ele assumiu o trono depois que Ele ressuscitou e voltou para os céus, e então Ele foi entronizado como o nosso eterno sumo sacerdote, aquele que está ali intercedendo pelo povo, aquele que está ali defendendo todos aqueles que o aceitam e que confessam seus pecados, Ele defende perante o Pai. Agora, esse mesmo Jesus, que é o nosso rei e sacerdote, Ele virá como juiz. E então nós temos que ter a nossa vida em comunhão com Ele, no nosso dia a dia, e termos a certeza de que, se formos chamados ao descanso, assim como foi chamada minha sogra agora, e tantos outros que pereceram esses dias, se tivermos comunhão com Ele, temos a certeza de que iremos ressuscitar. E nós lemos aqui na palavra de Deus, Jesus falando aqui em Mateus capítulo 28 e no verso 18, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus, Ele tem autoridade, Ele tem poder. Que possamos buscar em Jesus este poder que nós necessitamos para superar os problemas que nós enfrentamos aqui em nossa vida. Ele está pronto a nos ouvir e também pronto a fazer o melhor por cada um de nós. Que possamos, assim como Jesus foi saudado quando entrou naquele domingo de manhã, lá em Jerusalém, montado num jumento, bendito que vem em nome do Senhor, que possamos também saudar Jesus, dizendo que Ele é o nosso Rei e que Ele é que vai nos dar a vitória que nós precisamos em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para dar sequência a esta série, o livro dos Salmos. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, feliz sábado. Nos encontraremos no domingo, Deus assim nos permitindo. Mas eu gostaria ainda de fazer uma pergunta e eu agradeço a vocês que têm participado, respondendo, interagindo conosco. E a pergunta que eu faço neste momento e que você pode responder é a seguinte: tem você a certeza de que Jesus vai cumprir a promessa que Ele fez para a sua vida? Não nos esqueçamos. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.